paz do Senhor, igreja amada, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eis que mais uma vez, juntos, com a permissão do nosso Senhor, que nos concede a oportunidade de estarmos mais uma vez em oração, abraçando sua causa. Glorifico a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, e é onde o Senhor me traz a leitura da palavra que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 2. Faremos menção da palavra e juntos vamos orar e buscar entender e saber o que o Senhor tem para conosco junto com esta palavra. Amém? Façamos a leitura da palavra que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 2. Sobre minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passe correndo. Porque a visão ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Quanto mais que por ser dado ao vinho e desleal o homem soberbo, que não permanecerá, que alarga com o inferno a sua alma e como a morte que não se farta, que ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? Daquele que carrega sobre si dívidas. Amém? Glória a Deus. Uma palavra conhecida, né? Onde nós temos aí a lembrança de estar na torre de vigilância, onde nós temos por conhecimento da palavra que Abacuque faz parte de um dos 12 profetas menores. Os livros proféticos são 17, sendo eles 5 os profetas maiores e 17 os menores. Abacuque encontra-se num momento crítico, onde ele argumentava, onde ele se encontrava questionando a Deus, né? O porquê Deus estaria calado, sabendo de toda a violência que estava acontecendo no meio do seu povo, em Judá. No capítulo 1, ele questiona Deus, e ao questionar Deus, quando Deus o responde, e diz que ele levantará uma nação, o povo caldeu, e através do povo caldeu, ele estaria ensinando o seu povo. Só que o povo caldeu era um povo terrível. E o profeta Abacuque, ele protesta, ele fala: Senhor, como pode tu ser tão santo e ver que todos vão morrer, não somente aqueles que estão em transgressão, mas também os que são justos, os que são inocentes. Então ele se coloca e diz que se colocará, né, no capítulo 2, a qual o Senhor nos deu como evidência aqui, que ele se colocaria na torre de vigia. Ele estaria vigiando e orando para ouvir o falar de Deus. Irmãos, é tão claro quando o Senhor responde a Abacuque, dizendo para ele que a visão deveria ser, ele orientava ao profeta que ele escrevesse, que ele tornasse isso visível em tábuas, de forma legível,
para que todo aquele que passasse, mesmo que fosse correndo, pudesse as enxergar. E essa visão não era para aquele tempo, mas já estava para se cumprir. E ele ainda tem um tempo determinado, e ele diz assim: mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o. Aqui eu vejo o Senhor falando: quem espera em mim, com certeza receberá, e certamente não tardará a vir a justiça de Deus. Porque aqui eu entendo que a justiça era necessária, mas encontravam-se pessoas de alma orgulhosa, pessoas que não eram retas aos olhos de Deus. Mas o Senhor também é claro a afirmar que o justo viverá pela fé. Não vivemos por vista. Povo de Deus, amada igreja, o orgulho, o soberbo, diz em Provérbio que a soberba precede a ruína. Aquele que é orgulhoso, é soberbo, com certeza terá na sua colheita conforme o que semeou. No versículo 5, ele fala daquele que é dado a vinho, que é desleal, que é soberbo. E ele diz que não permanecerá. Quando o Senhor fala dos ais, né? Mais para frente, se você tiver aí intenção, são só 3 capítulos, leia, é algo assim edificador. O Senhor diz que não se ajunta para si. Pessoas que ajuntam para si aquilo que não lhe pertencia, aquilo que não lhe era de direito. E o Senhor, ele revela a Abacuque os ais que haverão de acontecer. Mas aqui eu vejo um homem, um pequeno profeta, um profeta que se posicionou a estar vigiando e orando por um povo, no caso aqui o povo de Judá. Quantas não são as menções na Escritura que o povo de Israel havia se rebelado, havia se misturado, havia se esquecido. E a aliança que o Senhor faz conosco, ele não esquece. Mas Deus levanta a todo tempo, no tempo passado, no tempo futuro e também no tempo presente, homens, mulheres de Deus que estão em obediência, aleluia, glória a Deus, a estar atento e com o ouvido afinado para a oração, para interceder por causas justas, porque Abacuque, ele se colocou na torre, ele vigiou e ele orou. Mas o Senhor, quando revela para ele o que faria e quais seriam os ais, né? Que são tópicos que estão um pouquinho mais para frente, aí que se encontra no capítulo 3. Deus, ele mostra, através das orações e das súplicas, o que está errado no meio do seu povo. Ele permite, nesta menção da palavra, neste tempo, no tempo do profeta Abacuque, que se levante um povo sanguinário, um povo que tinha por hábito escravizar, assolar as terras que eles iam para guerrear. E quantos de nós nos encontramos em momentos que nós falamos, o Senhor não está nos ouvindo? Mas nesse dia chamado hoje eu venho para te dizer que a oração, quando exposta, quando sincera e por uma causa justa, ela é ouvida sim. E ainda que você pense que está demorando, o Senhor está dizendo para você, coloque bem visível a palavra que te digo hoje, que se cumprirá e não tardará.
O Senhor até permitiu que você passasse por situações, até permitiu que você fosse humilhado, que você fosse desprezado, que você fosse roubado daquilo que lhe pertence, daquilo que lhe é de direito, mas o Senhor diz que este mesmo povo, aleluia, glória a Deus, não se levantará. Este povo, ele foi permissão de Deus ser usado para que você viesse crescer, amadurecer e crer na palavra do Senhor. Porque às vezes nós não nos atentamos a pequenas palavras, a pequenas atitudes que nos colocam no meio de situações. Mas eu quero hoje, no Abraçando a Sua Causa, orar por você, Roger e Márcia, acreditando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está sobre a sua família, está sobre a sua casa, e que no Inastoremenaia subdecanto, oh meu Deus, aleluia, que o inimigo não prevalecerá. Orando também pelo ministério, pela autoridade, pela sabedoria que Deus derrama sobre a vida de Leide e seu esposo Henrique. Que Deus venha conceder cada dia mais sabedoria, mansidão, domínio próprio, pois o ministério deste casal é auxiliar outros, é abraçar e não abandonar causas. Eu oro a Deus pela vida da minha irmã Ivanilda, que vai entrar num processo cirúrgico. Eu creio que o Senhor está contigo, minha irmã. Eu creio que o Senhor está na frente e já deu tudo certo em nome de Jesus. Eu oro a Deus. Eu oro a Deus pela família da diaconisa Rita, do seu esposo Taqueda, sua irmã Helena, sua irmã Gislene, sua irmã Genilda, sobrinha Deise, seu esposo Cássio e suas filhas. Oro a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Christian e sua esposa Bruna. Ora a Deus em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre com providência, que o Senhor venha justificar a sua filha Somara e seu esposo Richard lá do outro lado do mundo, no Japão. Eu oro a Deus pelo meu amado amigo, irmão William, um homem de Deus, um homem cheio da vontade, do bem-querer de apresentar a palavra de Deus em verdade, um evangelho puro. Que Deus conceda cada dia mais o renovo do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Eu oro a Deus pelo nosso irmão Carlos Oliveira, nosso amigo lá dos Estados Unidos, que Deus venha fortalecê-lo, que Deus venha renovar a saúde e que ele possa fechar ciclos do passado e viver novidade de vida. Eu oro a Deus em nome de Jesus Cristo, pelo meu irmão presbítero Eliseu e sua esposa Rosana. Que Deus o abençoe grandemente, meu presbítero. Que Deus venha cada dia mais trazer a alegria que ele traz através dos louvores, através do tocar dos instrumentos consagrados a Deus em sua vida. Oro também pela irmã do nosso presbítero Eliseu, a nossa irmã Miriam, que louva divinamente os hinos da harpa, e o seu esposo. Juntos eles tocam o céu quando estão adorando. Ora a Deus pelo ministério da missionária Jaqueline e seu esposo Amauri. Oro e apresento ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo ministérios da pastora Alzira, da pastora Helenita, lá de Lusiânia, em Goiás. Oro pela nossa pastora Alaide, lá de Barueri. Oro e apresento meu pastor Ricardo e sua esposa Fátima. Ora a Deus, louvado seja Deus, pelo ministério do pastor Luciano e sua esposa missionária Juliana. Eu oro pelas mulheres de Deus do ministério Abraçando Sua Causa, do Parque do Gato. A nossa irmã Solange, a nossa irmã Juliana, a nossa irmã Regiane, a nossa irmã Selma, a nossa irmã Sebastiana, a nossa outra missionária Juliana, missionária Dora. Eu oro pela obreira Ariadne, eu oro pela obreira Lúcia, eu oro pelo povo
do Parque do Gato, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Oro pelo Natan e pela Tati, que Deus venha fazer conforme o teu querer e tua vontade na vida desta moça, Senhor. Repreende toda inveja, repreende toda oração contrária. Pai, eu oro pela Bruna e as suas filhas, Senhor. Eu oro a Deus, Senhor, e apresento as minhas princesas, a Cauana, a Tayane, a Alana, filhas da missionária Beatriz da Zona Norte. Eu oro a Deus pela minha irmã em Cristo, minha amiga Gilmara, o Lucas e a Ana. Oro a Deus, papai querido. Oro em nome do Senhor Jesus. E te peço, Pai, alcança, Senhor amado Deus querido, os meus irmãos Carlos, Neus e Aramis, que o Senhor venha completar a tua boa obra no meio dos meus. Também oro pelos meus filhos, pedindo ao Senhor que o Senhor venha alcançá-los, fazendo o teu querer e a tua vontade. Completa a boa obra no meio dos meus filhos. Senhor, eu me coloco neste dia chamado hoje, Pai. Eu não sei que hora você, meu irmão, eu não sei que hora você, minha irmã, vai ouvir esta oração. Mas a hora que seja, esteja voltado, esteja com o coração contrito, a crer que assim como o Senhor foi no tempo passado das Escrituras, com o profeta Abacuque, que orou e intercedeu, vigiou por um povo. Ele clamou por um povo e ele falava: Senhor, como pode tu ser santo e permitir e ver que todo o povo será assolado, será escravizado, haverá mortes, e não haverá mortes somente daqueles que estão em transgressão, mas haverá justos e inocentes morrendo. Que nós possamos acordar e entender que o Senhor é aquele que guarda. O nosso Deus é amor, mas Ele é justiça, e a justiça dele está dizendo aqui, está dizendo para nós, no verso do capítulo 2, está dizendo: escreve esta visão, torna bem legível sobre tábuas, aleluia, eu sinto Deus aqui, para que possa ler quem passe correndo. Irmãos, há uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus determinou como história, para a minha casa, para a sua casa, para o teu ministério, para o meu ministério, para a tua família, para a minha família, para a tua saúde, para a minha saúde. Eu me coloco nesta oração porque quando eu me levantei a obedecer ao chamado para que o Senhor pudesse fazer este momento de oração junto convosco, eu também estou sendo tratada, eu também estou sendo lapidada. Através da palavra de Deus, nós vamos nos abençoando, vamos nos fortalecendo, vamos crescendo em entendimento, que nós possamos ter sabedoria de entender o processo. A causa é justa, Deus julga. A causa é justa, a resposta. A causa é justa, existe uma palavra. E a palavra lançada é que tu viverá a promessa conforme o propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo está no controle do Eterno. E em nome de Jesus Cristo, eu quero que você venha a entender que muitas vezes o teu querer, a tua vontade, não é aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem é maior, o que Deus tem é melhor. E eu oro pela vida da Lohane Catani e Pedro Ribeiro. Eu oro pela Cacildinha, esposa do Pedro. Eu oro pelo Roberto, o irmão do Pedro. Eu oro e peço a Deus que o Senhor julgue a causa. Aleluia, glória santo é o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa julgar a causa verdadeiramente, que o Senhor possa repreender toda mentira, todo laço, todo embaraço em processos. Eu oro em nome de Jesus, para que a instituição OMEB venha levantar ministros, sacerdotes verdadeiros. Aleluia, glória santo, é o nome do Senhor Jesus. Eu oro pela irmã Patrícia da Zona Norte. Eu oro pelo grupo Ministério
mulheres de honra, mulheres que se levantam, mulheres íntegras, mulheres sábias, mulheres de Provérbios 31, mulheres que estão para levantar lares, para edificar casamentos, para edificar e fortalecer mulheres segundo o coração e o propósito de Deus. Oro pela Leide, pela Márcia, pela pastora Gilene, pela nossa missionária Lourdes, pela Amanda, pela Araceli, ou pela Nayara. Senhor, eu oro por Ângela, pela Sheilinha. Senhor, eu oro pelas mulheres de honra, mulheres que estão estabelecidas para um tempo, Senhor, um tempo de verdade, um tempo de evangelho, um tempo de edificação de lares, de famílias, que o Espírito Santo venha usar dessas mulheres, que o Espírito Santo venha levantar mulheres que estão dispostas a lutar, Pai, pela dissolução da família, pela dissolução do divórcio. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por homens de honra, homens legendários que estão para Alamachore de Cantalamanaia, aqueles que estão, Senhor, para honrar esposas, Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. Eu oro por Andréia e seu esposo Alexandre. Eu oro pela empresa Rafisa, Amanda, Janaína, Natália. Espírito Santo, visita o pão de cada dia, abençoa esta empresa. Entra, Senhor, coloca a tua mão de misericórdia, cobre com o teu sangue, repreende todo o período, Senhor, de vento tempestuoso sobre este lugar. Visita o João lá em Orlando, Senhor, guarda, protege ele, dá cada dia mais sabedoria para o teu filho. Deus, eu oro pelo colégio Pegasus, eu oro, Senhor, pelo dono, pelo proprietário dessa escola, que Deus venha abençoá-lo, que Deus venha multiplicar na mão dele cada dia mais tudo que ele tem feito e tem trabalhado pelas crianças, na educação das crianças, Senhor, no cuidado, Senhor. Eu oro para cada funcionário e funcionária naquele lugar, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, eu oro, Pai Santo, Deus de poder, Deus de glória. Eu oro pela missionária Cris. Oro, Pai, para que a tua filha venha se estabelecer num ministério que venha honrá-la. Eu oro pela nossa pastora Dani e sua família, a Daphne, seu genro Eduardo e seu filho Daniel. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus pela missionária Daiane, seu esposo Jeffrey, seus filhos Vinícius e Daniel. Pai, eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa alcançar-nos, Senhor, e que o Senhor possa fazer em nós o teu querer e a tua vontade. Senhor, estabeleça sobre nós um coração puro. Senhor, transforme em nós, Senhor, a nossa mente. Pai, toca nas nossas emoções, que nós possamos ter, Senhor, controladas e equilibradas as nossas emoções. Que os nossos atos, atitudes, palavras, Senhor, sejam de um equilíbrio sobrenatural, Senhor. Que nós possamos ser, meu Deus, instrumento na vida daqueles que tu permitir passar, Senhor. Eu oro por altares, eu oro por ministérios. Estabelece, Senhor Deus amado, Deus querido, vitória na vida da Michele e do Vitor, da Taline e suas filhas e o João Vitor. Eu oro pela vida da Ruth e do Alex. Eu oro pela vida da nossa irmã Maria Lúcia e seu companheiro, Pai. Pai, eu oro, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo pela nossa pastora Isis e o seu esposo Anderson, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus pelo apóstolo Valdionor e sua esposa, Pai, seu ministério Rasgando o Véu. Pai, eu peço-te a ti, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Santo de Israel, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo, Senhor, se justo for aos teus olhos, Senhor, se é tempo, Senhor, dá resposta para o teu povo, venha, Senhor, as orações e súplicas serem respondidas, que possamos fazer cultos de ação de graça. Espírito Santo, consola o coração dos enlutados, a nossa irmã Jo, que perdeu seu esposo Clóvis, Senhor. Espírito Santo de Deus,
Eu oro pelo Paulo, meu irmão Paulo, por causa. Eu oro por Rodrigo, o filho da nossa irmã Genilda. Oro por causa. Senhor, que o Rodrigo possa fechar o ciclo do passado e viver o ciclo novo, o ciclo da tua parte. Que haja mudança de endereço, que a Manaster, oh, Espírito Santo da verdade. Eu oro, Senhor. Eu oro e peço a Ti em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa contemplar, Pai, a vida da Mônica e o seu esposo Gilson. Senhor, eu peço que o Senhor visite, Pai, os pequenos, as crianças, os jovens, Senhor, da Tua casa. Oh, Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero agradecer-Te, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. E eu creio, Pai. Eu creio no propósito a qual o Senhor tem nos levantado para orarmos um pelos outros, Pai. Pai, eu creio, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é aquele que no tempo certo, como disse a Tua palavra, que nós façamos visto em placas, para que todos possam ver que a Tua palavra se cumprirá, não tardará e que viveremos, Senhor. Ainda que no processo viveremos, Senhor, pela fé. E essa fé que eu peço que o Senhor venha derramar em porção dobrada, que neste dia chamado hoje o Senhor possa alcançar o pastor Washington, sua família, irmã Camila, seu cunhado Luiz Carlos e sua sobrinha Gabriele. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero Te agradecer, meu Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua presença. Eu quero Te agradecer pelo toque do Teu Espírito, Senhor. E que nós possamos juntos, Senhor, glorificar, pois a glória é Tua. Tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor. Que nós possamos louvar e bendizer o Teu nome, Malama Santo Deus. Oh, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Pai, eu quero Te agradecer por mais esse momento contigo. E lhe peço em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir, que nós possamos estar mais uma vez abraçando sua causa nesta quinta-feira. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês e que nós possamos juntos estarmos buscando ao Senhor em oração. Se você puder e se você acredita no poder da oração, no poder da causa, abraçando sua causa, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Me ajude a semear, me ajude a levar esta semente de oração àquele que está necessitado, àquele que necessita, àquele que precisa. E assim eu creio que o Senhor fará a grande obra no meio do Teu povo. Sou grata a Deus por tudo. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Gratidão, povo de Deus. E até quinta, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Graças a Deus.